pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavo do Mater Online e hoje, segunda-feira, é dia do nosso programa Desvendando a Maternidade. Todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, eu faço um convite para uma pessoa especial para abordar um tema e desta vez a nossa convidada especial é a Cândida Ferreira, que eu vou ter o prazer aqui de apresentá-la para vocês. Vou falar sobre o currículo dela. E antes que eu apresente a Cândida de todas as formas aqui que ela merece, eu já quero deixar o meu muito obrigada, o meu carinho, o meu respeito por ter aceitado esse nosso convite e disponibilizar um pouco do seu tempo aí, que eu imagino que deve ser bem corrido, né? E disponibilizou para falar conosco aqui sobre um tema tão importante, não violência contra a mulher. A Cândida Ferreira é advogada, atuante no enfrentamento à violência doméstica e familiar há mais de 10 anos. É palestrante, militante pelos direitos das mulheres, membro do Instituto de Advocacia Negra Brasileira, membro do Fórum Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, é poetisa, escritora de artigos especializados para os jornais Estadão e Jornal Tribuna da Madeira em Portugal e ex-secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Jaú e atual coordenadora da Casa Rosa. Que prazer receber uma mulher, né, de tanto gabarito aqui para poder conversar com a gente sobre um tema tão importante. Obrigada, Olá, Cândida. Rafaela, bom dia para você, bom dia a todas e todos, né, que certamente estão assistindo esse momento memorável, porque refletir sobre esse tema é de extrema relevância. Cumprimento você, o Instituto, por trazer esse tema que é muito caro a todos nós, né? A sociedade ainda há muita resistência em tocar no vespeiro da violência doméstica e familiar, mas é de extrema necessidade, é um tema também muito próximo da área de saúde. Então, quanto mais discutirmos e refletirmos sobre a violência contra as mulheres, melhor fica esse enfrentamento e a prevenção também. Perfeito, show. E aqui é um público muito, né, de profissionais da saúde que atuam com mulheres, então é um espaço perfeito para a gente poder debater esse tema. É uma terra fértil, né? A qual estou muito honrada de jogar uma sementinha nela. Ah, que gostoso! E vai dar árvores e frutos. Oh, tomara, a gente sabe disso. Cândida, conta um pouquinho, por que precisamos de um Dia Nacional da Não Violência contra a Mulher? Assim, né, Rafaela? A gente não só precisa desse dia, como a gente precisa de todos os dias fazendo um exercício de reflexão e o nosso exercício enquanto cidadão de combater essa violência todos os dias. Né? Muitos perguntam também sobre as legislações, por que ter legislações específicas para as mulheres, porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Quando a gente fala de violência contra a mulher, é uma das violências mais banalizadas no cenário nacional. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala também de violência sexual contra meninas, que são silenciadas pela subnotificação. Então, por isso é necessário um dia específico para que toda a sociedade tenha um olhar específico para essa violência. Eu disse assim, eu tenho refletido muito sobre o impacto da pandemia no contexto da violência, porque durante a pandemia, a sociedade, houve um balanço da sociedade, assim, no sentido de se envolver muito mais nesse combate, porque se evidenciou, as pessoas estavam muito mais dentro das suas casas, e umas escutavam a violência ou indícios da violência da casa vizinha, né? Então, isso chamou muita atenção da sociedade. Então, esse 25, ele também, de novembro, ele também está sendo diferente esse ano. As pessoas têm se preocupado muito mais, né? E esse é um exercício de vitória para todos nós. Né? A Lei Maria da Penha fala isso, que esse é um dever da sociedade também, refletir sobre a violência que impacta todas as famílias. Certo. Você falou, então, agora aí desse período, né, que a gente está vivendo de pandemia, que o pessoal tem ficado mais em casa, desemprego, o número tem aumentado de violência ou de denúncia nesse sentido, agora nessa época de pandemia? Então, foi feita uma leitura, sim.
inclusive pelo Fórum Nacional de Segurança Pública também. Nos primeiros meses da pandemia, identificou-se que o número de denúncias, teve uma queda no número dessas denúncias. Mas nada para nos deixar felizes, porque sabíamos que essa violência não seria interrompida do nada em plena pandemia. E sim o silêncio dessas mulheres e a dificuldade de acessar os serviços e locais de denúncia que estavam prejudicando a intervenção. Então, no primeiro momento, houve uma queda das denúncias e um aumento do feminicídio. Então, quer dizer que aquela violência estava latente, cada vez mais gravosa, a chegar na morte, culminar na morte das mulheres, ou mulheres e filhos, né? Porque isso também é uma realidade. Por isso, quando a gente fala que é uma violência contra a mulher, é uma violência contra toda a família. Então, houve essa leitura, inclusive, foi feito estudos, né, de agências especializadas em redes sociais, que começaram a medir o comportamento da sociedade nas redes sociais ao falar de violência doméstica. Então, por exemplo, no Twitter, eles verificaram um aumento de mais de 500% no percentual de comentários assim: nossa, eu estou escutando minha vizinha sendo agredida, meu Deus, o que eu posso fazer? Várias frases nesse sentido. Então, começou-se a sondar o quanto que a sociedade também percebia o acontecimento em si da violência. É porque o feminicídio é um episódio que não acontece do nada. Ele está precedido de uma violência anterior, uma violência, inclusive, muito severa e duradoura naquele relacionamento, né, interpessoal, e assim, as pessoas perceberam isso durante a pandemia, de forma muito clara. Então, houve essa leitura, e aí, por exemplo, o estado de São Paulo, eu acho que por volta de maio, não vou saber precisar, que agora, o mês, lançou o boletim de ocorrência online. Então, as mulheres começaram, mesmo a delegacia estando no serviço de plantão, identificou-se que a mulher não conseguia acessar por esse meio. Aí lançou-se o boletim de ocorrência online. E aí a gente tem o pós e o contra disso. Claro, tem mulheres que não têm acesso, tem mulheres que não têm internet, que não têm um telefone, tem mulheres que não sabem relatar com propriedade a violência que sofrem, e aí fica prejudicado aquele boletim de ocorrência em termos de provas, né? E também tem aquela leitura de que a mulher, quando está preenchendo o próprio boletim de ocorrência, ela está sendo protagonista da sua história. Assim, naquele momento que ela fala: estou quebrando o meu ciclo de violência e eu vou denunciar. Esse é meu primeiro passo. Então, quando ela começa a escrever no boletim de ocorrência ela própria, a gente percebeu também que ela tem um protagonismo com algumas riquezas de detalhes. Mas aí eu encontro uma divisão de mulheres que conseguem ter propriedade disso e outras que não. Elas não têm propriedade desse acesso, né? Então, agora, com a questão da violência doméstica ser atividade essencial, facilitou com que os órgãos que atendem as mulheres, como a Casa Rosa aqui em Jaú, a própria Delegacia da Mulher, tivesse mais próximas, porque os atendimentos são presenciais, sobretudo presenciais. Então, a gente teve também esse ganho com a lei que determinou ser um serviço essencial. Certo. Muito interessante tudo isso. E o que caracteriza a violência contra a mulher? Bom, a violência contra a mulher, ela é uma das violências e discriminações que sofremos mais antigas, que durante muito tempo foi naturalizada. A própria legislação naturalizou essa violência contra nós durante muitos anos, e o reflexo, inclusive, a gente sente até hoje. Né? Se a gente pega um exemplo de um feminicídio, que está no topo da violência, né? É a violência letal, é o ápice dessa violência. Então, quando a gente pega um feminicídio, analisa um feminicídio, e vai lá no Código Penal de 1940, que está lá atrás, está muito próximo, 1940, em termos de lei, não é longe isso. Então, a gente tinha teses, né, jurídicas de defesa do assassino que falavam de legítima defesa da honra, porque ele se sentiu traído, e aí sim
ele matou por amor, né? Então, todo esse contexto, o reflexo disso, a gente sente hoje, numa audiência de tribunal de júri que vai tratar um feminicídio em que a vítima é culpabilizada mesmo depois de morta, que tentam achar, né, desculpas, foi por ciúme que ele matou. Então, por isso que essa violência, durante muito tempo, ela foi reflexos até hoje, e foi preciso, a partir da Lei Maria da Penha, com o episódio de negligência mesmo, em punir o crime contra a dona Maria da Penha, na época em que ela sofreu 2 tentativas de feminicídio, a própria violência que ela sofria, e esse agressor dela ficou impune durante muitos anos, e a coragem dela, né, de vir à tona, de denunciar aos organismos internacionais a negligência do país em legislar sobre violência contra a mulher, foi um marco para definir que violência é essa, né? Então, a Lei Maria da Penha vem exatamente para definir, né, que é uma violência de gênero. Então, é necessário que eu seja mulher ou eu me sinta mulher, porque também ela vai abarcar não só as mulheres trans, mas cisgêneros. Então, é uma lei que faz toda essa leitura e engloba todas as mulheres, e ela vai determinar os tipos de violência, como violência física, a violência psicológica, a violência moral, patrimonial e sexual. Então, ela começa a definir e falar que tais violências não são normais. A violência física, ela sempre nos chamou atenção, claro, porque antes da Lei Maria da Penha, aquilo era uma lesão corporal, já codificada ali no Código Penal, né? Ela é visível, enfim, ela era mais fácil de ser reconhecida. Mas e as outras violências, tão severas quanto a violência física, como a violência psicológica, né, que está muito atrelado, elas estão num combinado aí que acontecem de forma conjunta, todas essas violências. Então, a lei trouxe à tona todos esses tipos de violência, e o próprio feminicídio, que é muito recente, é de 2015, a lei que explica o homicídio de uma mulher em razão do gênero dela ou em razão da violência que ela sofreu. Né, Rafaela? Então, a gente está falando de violências reconhecidas muito recentemente no país. Uhum. Sim. E com isso, uma resistência também, né? Então, continuando aqui, ó. Existe um grupo de mulheres mais vulneráveis para sofrer violência? Essa vulnerabilidade, muitas pessoas entendem que a mulher em situação de violência está atrelada à condição social dela. Né? Quanto mais vulnerável financeiramente, ou na sua condição social, ou na sua questão até educacional, mais propícia ela está à violência. Né? E isso é um senso comum, sem nenhum fundamento de ser, porque essa violência ela é democrática, ela acontece em qualquer família. As mulheres, de uma forma geral, estão vulneráveis a esse tipo de violência. Então, não existe um perfil mais vulnerável, existe um perfil com dificuldade de acessos. Né? Por isso que, quando a gente tem espaços como a Casa Rosa, que é um centro de referência e atenção à mulher, a gente está falando de um atendimento que oferece acessos a essa mulher, que muitas vezes não tem condição de arcar com um advogado para ter orientações, né? Porque essas mulheres, elas são vítimas dessa violência psicológica, em que o agressor fala, olha, você vai perder os filhos, porque eu vou retirar de você tudo, você não vai ter mais casa. Enfim, toda essa condição que a falta de informação acaba encarcerando a mulher nesse cenário de violência, porque ela acredita naquelas ameaças, né? Ela não tem acesso às informações, que acaba também sendo um processo de libertação, e aí ela fica mais vulnerável pela falta de acesso. Mas toda mulher, ela está propícia à violência de gênero, que são inúmeras, inclusive,
E aí a gente fala de violência institucional, né? Uhum. A gente fala de outras violências que somos acometidas no nosso dia a dia, o andar na rua, um assédio, né? Uhum. Sim, perfeito. Sim, perfeito. Então, o que existe não é um grupo de maior vulnerabilidade a sofrer violência, mas sim o acesso a essa assistência, né? Sem dúvida. Eu ainda falo que ser mulher no Brasil dá um frio na alma, mas uma coragem de transpor tudo isso que nos aprisiona todos os dias. E a cada uma de nós, com o cenário de privilégios ou não que temos, essa violência é mais severa, ela acontece de forma mais pontual, de acordo com a posição que estamos na sociedade, né? Certo. E as maiores queixas e denúncias, elas são de que tipo de violência? Física, sexual? Quais são os tipos mais frequentes de denúncias? Eu digo assim, né? No momento de acolher uma mulher em situação de violência, eu chamo de um momento sagrado. É um momento de escuta, principalmente, né? Quando há profissionais que fazem questionamentos diretos, né? E aí, você, qual violência que você está passando? Que violência é? Você é vítima de violência? Ela vai falar para você que não, porque muitas vezes ela não se reconhece em situação de violência. Primeiro ponto. Então, ouvir essa mulher é o primeiro canal de detectar as violências que ela sofre, porque muitas vezes ela não vai saber nomear que violência é essa, mas nos relatos dela a gente vai pontuar todos os tipos de violência que ela sofre. Há países, por exemplo, aqui a gente falou da Lei Maria da Penha, né, desses 5 tipos de violência. Há, inclusive, relatos que falam, não, ela só é vítima de violência psicológica. Então, há países que nem desmembram essas violências de tão conjunto que elas estão ali, né? E também não há uma gradação de violência, por exemplo, por enquanto ele faz violência psicológica, então tá tudo ok. Não vai haver nada mais grave. Então, pelo contrário, às vezes há uma violência psicológica e há um feminicídio. Né? Então, a gente tem essa percepção da violência. Então, não há como mencionar, mas a violência psicológica está sempre presente. Ela é carro-chefe nas denúncias, não claramente falada pelas mulheres, mas percebidas pelos profissionais que, diante dos relatos dessas mulheres, já identificam a presença da violência psicológica, que, inclusive, é uma violência muito necessária a ser identificada e prontamente atestada pelos profissionais. Por quê? Porque quando eu estou diante do judiciário, a prova mais valiosa para apreciar se há um impacto dessa violência é exatamente os relatórios dos psicólogos ou psicossociais em que mencionam o grau, né? Ou, se não o grau de comprometimento psicológico dessa mulher, mas que há um comprometimento em razão da violência que ela sofre. Então, a violência psicológica, ela é uma das mais presentes, a violência física também, e a violência mais invisível é a sexual. Infelizmente, são os crimes muito pouco punidos no Brasil, porque a gente está falando de uma dificuldade das mulheres denunciarem, a gente está falando de subnotificação também, e tudo isso dificulta, né, retirar a vítima desse cenário de violência. Interessante isso que você disse, então, para a gente, né? De que a violência psicológica, ela perpassa todos os outros tipos de violência também, né? Não é algo separadinho, né? Então, quando alguém sofre violência física, há uma alta probabilidade de estar junto ali a psicológica, o feminicídio, violência sexual. Então, assim, não é que uma mulher sofre tipos de violências de formas isoladas,
né? E que outro detalhe importante é que você disse assim que as mulheres elas não se identificam como vítimas. Talvez elas saibam que tem algo de errado, mas elas não conseguem nomear, inclusive, né? Aquela violência que parece que meio que se naturalizou e muitas vezes não consegue se enxergar como vítima. E aí precisa dessa avaliação apurada da equipe. É muito isso, né? Por isso a sensibilidade do profissional, principalmente o profissional de saúde, para ter essa percepção dessa violência não falada, né? Na maioria das vezes ela não é falada, né? Muitas vezes ela vem numa troca de olhar, vem num choro, vem em consultas reiteradas, inclusive há pesquisas, né, que quando essa mulher não procura aquela rede de enfrentamento à violência, a rede convencional, eu digo, por exemplo, centros de referência, a própria delegacia, essa mulher, ela está presente nos postos de saúde com uma frequência muito grande. Ela procura a saúde com queixas reiteradas, mas nunca falando dessa violência, salvo se o profissional tem essa percepção e consegue fazer a intervenção com ela. Então, por isso não dá para colocar nada numa caixinha assim, sabe? Uhum. A gente Perfeito. precisa usar, né, da sensibilidade mesmo. E você tem aí alguma estatística, alguma coisa de quem são os principais agressores? Bom, a Lei Maria da Penha, ela vai trazer para nós também, eu digo que a Lei Maria da Penha, ela é um manual de instruções, de fato. Por isso é considerada a terceira melhor legislação do mundo. Por isso é uma legislação que vai permear todos os atores importantes no enfrentamento a essa violência. Então, ela também diz quem são os autores da violência doméstica. E os autores dessa violência podem ser maridos, ex-maridos, os namorados, os ficantes, que é algo muito recente de decisões, reiteradas decisões, que reconheceram que não é necessário coabitar ou ter coabitado para configurar uma violência doméstica, né? A gente tem a figura também dos pais, irmãos, tem uma relação íntima de afeto ou uma relação familiar, e existe a questão do gênero, a vítima é mulher, e é algo interessante que essa violência ela pode ser praticada por outra mulher. Não digo só na questão da relação afetiva, mas uma relação de poder, né? Quando eu falo, por exemplo, de uma funcionária doméstica, ela é contemplada com a Lei Maria da Penha, por ter uma relação domiciliar com aquela família e pode cometer essa violência também a mulher. Certo, né? Muito interessante. De mulher para mulher também é considerado. Que legal, esse é um dado muito interessante. Eu acho super justo, porque assim, a gente sabe que existem também muitas violências praticadas de mulheres contra as outras mulheres. A gente ainda está num momento de amadurecimento na nossa condição de mulher, de sororidade. Então, essa prática, ela acontece, né? A gente não pode fechar os olhos diante disso. Mas os números apontam que o maior número de autores da Lei Maria da Penha, de autores do crime de violência previsto na Lei Maria da Penha, são os companheiros aí, no contexto de ex, sobretudo ex, e os atuais maridos e companheiros, enfim. Certo, muito interessante. E sobre a violência sexual, você acredita que no Brasil há uma cultura do estupro? Ela é o alimento da violência sexual no Brasil. Ela é o alimento, inclusive é o único crime em que a vítima é tão culpada ou mais culpada do que o próprio abusador. Não há um crime sexual que venha à tona, que venha para a imprensa, que venha para a mídia, e que a condição dessa vítima não é colocada em xeque, que não é questionada
por que que essa mulher estava naquele local, por que que estava usando aquela roupa, por que fez provocações, enfim, recai sobre a vítima toda a questão de culpabilizá-la pelos crimes sexuais. E por isso, essa é a cultura do estupro, né? Qualquer crime, a gente teve um acontecimento recente em que, né, ganhou uma repercussão muito grande na mídia e na própria sociedade, a partir das redes sociais, né, que as pessoas começaram a se manifestar. E quem foi o foco? A vítima. Né, em toda a discussão que ficou, o advogado colocou em situação de humilhação, situação vexatória, aquela vítima, sim ou não? E aí ficou naquele debate. Quem falou do abusador? Só para a defesa dele, né? Só para a defesa. Então, a gente percebe, isso é um caso pontual. Imagina aqueles casos que não são dados, ou não são dados holofotes, e não jogam luz a esses casos. Digo, de mulheres periféricas, mulheres negras, e aí? Esse crime, ele segue realmente impune, subnotificado. E quando a gente fala desses crimes contra meninas, contra crianças, outro cenário de muitas violações de direitos dessas crianças. Por quê? Porque a criança não é alguém que tem a palavra como sujeito, ela não é sujeito daquela história, ela é questionada a todo tempo. Será que foi isso mesmo? Porque uma denúncia num contexto familiar de um crime sexual, há um desmonte. Então, desacreditar aquela criança, da fala daquela criança, para aquela família, muitas vezes é o melhor, né? Então, por isso a gente tem legislação da escuta especial, a gente conseguiu implantar aqui em Jaú, por meio de parcerias, essa escuta especial já na delegacia, como antecipação de provas, para essa criança não ser ouvida em todos os cenários, em todos aqueles pseudos atores que deveriam proteger essa criança. Essa criança não tem que ficar contando sobre o crime em todos os lugares. Ela precisa ser intermediada por um profissional da psicologia que vai intermediar toda a oitiva dela, gravar e fazer prova antecipada, porque aí a gente tem preservação de provas, a gente tem uma vítima preservada, né? A gente tem também a memória dela protegida, e a gente está falando de direitos humanos das crianças, né? Protegidos também. Então, é tudo muito grave. Quando a gente fala em violência sexual, é algo, é um vespeiro à parte, né? Porque a gente precisa olhar quantas negligências o Brasil, apesar de toda a legislação, porque ter leis não significa dizer que a gente tem política pública efetiva. Ter leis numa estante não significa efetividade. Né? Eu luto por efetividades de legislações que são pertinentes. Agora, falar que tem lei não adianta nada. Né? Então, essa questão da violência sexual perfaz toda essa questão, e isso é cultura do estupro, tudo isso. Né? Negligências, omissões, culpabilizar e revitimizar quem deveria ser protegido pelo Estado, pela sociedade. Então, é um cenário muito triste em que mulheres e meninas permanecem num cárcere dessa violência. Certo. Lamentável. Né? E aonde que as pessoas podem procurar para fazer a denúncia? Quais órgãos? Então, quando a gente fala, e é importante, né, a gente tocou na questão da criança, e não era nem alvo, né, não era objeto da nossa live, mas quando a gente fala desses crimes contra crianças e adolescentes, essa notificação ela é compulsória. Qualquer profissional que tem ciência desses crimes precisa fazer o levante dessa denúncia, né? Chamar os órgãos também que são pertinentes nessa tutela da criança e fazer essa denúncia. Tem o Disque 100 também. E quando a gente fala da violência contra as mulheres, é importante, né, chamar a sociedade para esse compromisso de fazer a denúncia. E a denúncia ela pode ser feita pelo 180, que é um canal
de denúncias anônimas, realmente, e essa central funciona em Brasília, na ouvidoria do Ministério da Mulher, e quando uma denúncia chega a essa central, ela é distribuída para os pontos focais dos seus municípios, que geralmente são as delegacias das mulheres, ou a própria delegacia, em que ela tem prazos para apurar aquele crime, aquela denúncia que chegou. Se é uma violência que está acontecendo naquele momento, tem que ligar o 190, porque é uma emergência. E a gente sabe que a sociedade deve meter a colher nos casos de violência, a gente sabe que ainda não é uma realidade também no Brasil. Prova disso, a gente teve, me parece que ano passado, a morte de uma advogada que gritou durante muito tempo, pediu socorro no prédio onde morava. Os vizinhos afirmam ter ouvido, mas que todo mundo preferiu não se meter, deixar aquilo acontecer, e ela foi jogada do prédio, certamente já morta. E isso, vários outros casos, né? Então, a gente está falando de uma intervenção da sociedade, a gente também deixa, assim, o encorajamento para as mulheres, porque a denúncia, ela é o primeiro passo, que a gente está falando de um ciclo de violência que é muito severo, que tem implicações para essa mulher quando ela decide quebrar esse ciclo, ela precisa ser fortalecida por uma rede de apoio, né? Como em Jaú a gente tem a Casa Rosa, que faz todo esse encorajamento para a mulher, todo esse preparo, orientação, porque ela precisa só fazer a denúncia realmente um só, porque após isso tem outros desdobramentos. Então, é necessário, assim, saber que ficar no cenário de violência é muito mais arriscado do que denunciar, porque muitas mulheres dizem, eu tenho medo de denunciar e ser morta, né? A gente precisa denunciar, porque ficar no cenário da violência é certo que ela vai se agravar, podendo chegar, inclusive, a um feminicídio. Você decidindo a romper e construir todas as pontes para poder sair desse cenário da violência é o único caminho, porque hoje a lei ela permite com que as mulheres tenham, por exemplo, as medidas protetivas de urgência. Então, nessas medidas protetivas, a gente está falando do agressor não se aproximar, dele sair da casa e ela ficar no cenário domiciliar com os filhos. A gente está falando das prisões, inclusive, a gente está falando desse cumprimento de medidas protetivas que cabem em prisão. Então, tudo isso são fatores que asseguram à mulher a denúncia e a permanência fora desse ciclo da violência. É preciso contar com o Estado, com a sociedade, com as pessoas, para poder romper esse ciclo de violência. Perfeito. E é possível fazer denúncia anônima? Sim, inclusive pelo 180, né? 190 também são denúncias anônimas, e o 180 também mantém seu anonimato do denunciante, né? Porque o que está em foco é exatamente a denúncia, o denunciante não. Então, a pessoa pode seguir tranquilamente, sabendo que cumpriu um dever como cidadão, como ser humano, né? E que, com certeza, ele não tem que pensar, ela vai voltar, ou ela... Não importa, ele tem que pensar que ele cumpriu um dever humano de tentar interromper uma violência, de tentar coibir, inclusive, um feminicídio. Perfeito. E existe um espaço para abrigar essas mulheres quando elas precisam de um abrigo? Por exemplo, ela não pode voltar para casa daquele homem? Então, Rafaela, as primeiras políticas públicas para as mulheres no Brasil foram as políticas de abrigamento. Então, antes ainda da Lei Maria da Penha existir, então, quando acontecia uma denúncia de violência grave, pegavam-se essa mulher, deixavam num abrigo sigiloso, né? Ela ficava ali por um tempo, porque a lei de abrigamento determina que essa mulher pode ficar até 180 dias nesses espaços, e era isso. Então, hoje, a questão do abrigamento, ele tem sido muito questionado. Por quê? Eu não tenho que aprisionar as mulheres em situação de violência. Eu tenho que aprisionar os agressores,
ressocializá-los, que também a gente está falando de um sistema prisional que não ressocializa ninguém, então é preciso ter uma política pública de ressocialização dos agressores, mas de imediato retirá-lo do cenário da violência, e não a mulher. Por isso, as medidas protetivas, e aí é no plural, porque são inúmeras tipos de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, uma delas determina o afastamento do agressor da casa, do domicílio. Então, quem sai é ele, e ela fica no contexto familiar. Né? A questão do abrigamento são raras exceções de um risco iminente de morte, algo que o agressor está desaparecido, mas com uma promessa de matar aquela mulher, um exemplo. Né? Por quê? Imagina numa situação de violência severa, colocarem você ainda no local, você não sabe onde é, porque nem a vítima sabe, você não tem contato com absolutamente ninguém, só a equipe técnica que tem, né? Eu tenho uma política severa de abrigamento, porque aceitam crianças até 12 anos, existem abrigamentos que estendem um pouquinho mais, mas a lei determina essa idade. Imagina quantas violências, quantas perdas diante de um abrigamento. Então, a gente precisa construir políticas públicas de proteção, de vanguardismo dessa mulher quando ela sai do cenário de violência, de propiciar a ela condições de trabalho novamente, de voltar a enxergar os seus sonhos, de voar novamente para fora daquela gaiola que ela ficou muito tempo. Né? Durante todo esse tempo meu de luta, de enfrentamento à violência, eu sempre me defino como eu recupero asas de mulheres, aponto para o céu e falo com elas, agora voe. Porque esse é o melhor cenário. Então, eu sou uma das pessoas que mais bato de frente com a questão do abrigamento por entender que há uma violação de direitos e uma omissão do Estado e não ter outras políticas públicas e não fazer valer a própria lei para proteger essa mulher. Então, apenas nos casos de exceção, o abrigamento é muito válido. Certo, show. E assim, aqui a gente trabalha bastante também com o tema de gravidez, parto e pós-parto. É comum uma violência contra a mulher nesse período aí, de gravidez, de pós-parto? Infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Também é muito subnotificado, viu, Rafaela? Os Estados Unidos, eu acho que em 2015, fez uma pesquisa muito ampla, considerando, eu não sei te falar agora o número de países, mas eu acho que mais de 17 países. Então, eles avaliaram um número de 50 milhões de mulheres, contextualizando todos esses países que tinham assuntos, que tinham pesquisas relacionando a gestação e a violência doméstica. Então, desse achado, eles tiveram, me parece que 15 mil, alguma coisa assim, esse número, em média, de mulheres que sofreram a violência doméstica durante a gravidez. E eu falo que é o momento de maior dificuldade de acesso a essas mulheres, de identificar que ela está em situação de violência. Muitas vezes a violência já estava instalada e se agrava com a gestação dela, muitas vezes porque aquele companheiro não quer a gestação. Inclusive, na Bahia, eles fizeram um tempo atrás, também não vou saber precisar o ano, uma pesquisa, a Secretaria de Segurança Pública, né, sobre esse assunto. A gente tem muito pouca coisa na literatura, inclusive no Brasil, a literatura é muito empobrecida nesses estudos, mas o Estado da Bahia fez essa pesquisa e identificou nos prontuários de emergência, né? Então, um número muito grande de violência física, em que o abdômen era o local de maior violação, de maior violência desse agressor. Né? E aí, se a gente for pensar que a lei de feminicídio, inclusive, traz um aumento de pena se essa mulher está no estado gravítico ou puerperal, exatamente para identificar que essas mortes acontecem. Né? Elas acontecem
e o Estado tem muita dificuldade em perceber essa mulher. Mas muitas vezes há sinais que essa mulher não procura o pré-natal, essa mulher está afastada das consultas, seja por um cárcere desse próprio abusador e agressor dela, ou seja por vergonha de estar com marcas, né? Então, há uma violência física muito grande, muito mais até do que a própria violência psicológica, a violência física para as mulheres gestantes e a violência sexual também, porque há toda aquela questão, né, do estupro marital, que é amparado por uma obrigação marital de oferecer sexo àquele marido, e a mulher está com todos os contextos hormonais mexidos, né, no estado puerperal ali do resguardo, em que isso não é observado por aquele abusador, e ele comete essa violência sexual na maioria das vezes. Então, são dois tipos de violências muito latentes para gestantes, com impacto, inclusive, no feto, no nascimento, no peso desse feto, ou inclusive num aborto, ou inclusive na questão da gestação dela, né, na qualidade dessa gestação. Então, se a mulher anda sumida do pré-natal, e aí as mulheres negras, a gente sabe que também tem esse aumento, né, que ela não tem esse acompanhamento pré-natal, e a gente também sabe que são as mulheres que mais morrem, dá para a gente já fazer um link aqui agora, sem nenhum estudo aprofundado, de que a violência certamente está inserida ali de alguma forma também. Então, é um olhar muito especial, que bom que você trouxe esse reflexo, na verdade, gera uma outra live até, porque é muito importante que o profissional da saúde tenha essa sensibilidade. A mulher nunca vai chegar e vai falar, eu sou vítima de violência física. Ela sabe que é algo ruim que está acontecendo com ela, um empurrão, um soco na barriga, um enforcamento, porque as violências se tornam muito mais severas. Porque quando eu falo de violência contra a mulher, eu falo de relações de poder. E a mulher está em um momento muito mais sensível, mais vulnerável emocionalmente, e o agressor sabe muito bem disso. E ele sabe como tocar, como desestruturar a rede de apoio que essa mulher normalmente precisa, por isso as famílias também precisam estar muito, muito próximas e atentas a esse momento, né? Então, é um dos momentos mais delicados, e as mulheres em situação de violência, no estado gravídico ou puerperal, é sim também alvo dessa violência toda, né, que a gente está falando aqui. Certo. E ainda existe medo da denúncia, de denunciar? As pessoas ainda têm medo? Tem. As mulheres têm muito medo dessa denúncia, né? Eu digo que quanto mais a gente tem o Estado fortalecido, digo, né, nos entes municipais, na figura dos entes municipais, quando essa mulher olha toda a perspectiva dela, bom, se eu denunciar, o que se fala no meu município de violência contra a mulher? O que eu tenho, afinal, para me dar esse amparo? Né? Eu tenho aqui no meu município uma delegacia da mulher, eu tenho aqui no meu município um centro de referência e atenção à mulher. Ela faz esse olhar para essa rede que está forte ou fraca. E isso é o momento que impulsiona ela a sair desse ciclo da violência, né? É importante, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje. Esse é um exercício de prevenção, que a lei, inclusive, fala, né, que precisamos discutir a violência contra as mulheres. Por quê? Quando a gente alcança uma mulher, se uma mulher, hoje, agora, está nos ouvindo, ela consegue, de alguma forma, essa sementinha que eu falei lá no início, consegue, de alguma forma, eu não sei te precisar o tempo, porque cada uma de nós tem um tempo de se florescer isso, mas, de alguma forma, ela vai falar, poxa, hoje é meu momento, hoje eu não aceito mais a violência que eu sofro, né?
Por isso eu nunca digo é mulher vítima de violência, é mulher em situação de violência, porque ela vai quebrar esse ciclo em um momento, né? Então, existe muito medo, e os medos estão exatamente alimentados por esse agressor. Porque quando ele traz essa mulher para o cenário da violência, ele não chega sendo violento, ele chega sendo um príncipe. Ele faz todo o encarceramento emocional com ela ao longo dessa relação. Isso trazendo a realidade daquele tipo de agressor, que é o marido, o namorado, enfim, a relação afetiva. Então, ele traz ela para esse centro das atenções, onde ela é frágil, ele a protege, né? Ele é o melhor de todos, melhor que a família, que os amigos, e esse encarceramento emocional vai deixando ela ali muito dependente disso tudo, né? Então, quando ele comete a primeira violência, que é perturbadora, porque isso já é uma violência, mas quando ele comete a primeira violência que a perturba, ela se culpabiliza primeiro, né? O que eu fiz para poder desencadear tudo isso? Um homem tão bom desse. E aí começa todo aquele ciclo. E aí ela tem medo de romper com todo esse cenário que parece ser seguro para ela, que ele protege, né? Ele traz toda a segurança, ele quem mantém a casa, ele que faz as decisões dela. Veja, é muito difícil. Né? Então, por isso a gente precisa abrir essa janelinha. Então, os medos são vários, né? Medo de ser morta, medo de perder esse pseudo-conforto emocional, medo de ter os filhos levados por eles, medo de passar necessidade, medo da família culpabilizar, da sociedade culpabilizar, tudo isso. Né? Por isso nós, profissionais, né, de ponta, que atende essas mulheres, precisamos cada dia mais estar sensíveis e desconstruir esse medo delas, por meio do conhecimento, do empoderamento, dos direcionamentos corretos, né? Então, a partir daí a gente vai estar falando de um cenário de não violência ou de combate a essa violência. Certo. E agora eu vou para a última questão. Você tem alguma ideia sobre o que podemos fazer para ajudar a diminuir essa prevalência de violência contra a mulher? Nós, profissionais da saúde? Eu tenho, e assim, é uma coisa que a gente luta luta todos os dias, né? Quando a gente fala num contexto de poder público, a gente fala na necessidade de políticas públicas para as mulheres, não como um favor, mas como um cumprimento de lei, né? Como algo que precisa ser feito com excelência por profissionais capacitados de conhecimento técnico e de sensibilidade. Não estamos falando de números, estamos falando de vidas transformadas, de mulheres, de filhos que não vão trazer a violência transgeracional. Estou falando de um processo de transformação. Então, o poder público tem o dever de ter as melhores políticas públicas para as mulheres, sobretudo no combate à violência doméstica. Quando a gente fala dos profissionais de saúde, a gente também fala de legislações, inclusive, que permeiam o trabalho dos profissionais no sentido de todos são necessários, importantes desse enfrentamento, porque a notificação ela é imprescindível. O olhar da saúde é diferente, porque, como eu disse, às vezes a mulher não chega no local que é, por exemplo, o centro de referência, a delegacia, os locais convencionais de enfrentamento à violência, mas chega pela saúde. Por isso, a notificação compulsória já é determinada por lei, por quê? Porque a saúde tem um olhar ainda diferente, tem um olhar muito mais amplo, essa violência chega para a saúde, muito mais do que para a própria rede, primeiro. Então, o envolvimento de todos é importante exatamente para isso, para identificar a mulher ou a menina em situação de violência, direcionar para esse atendimento especializado e ser também um autor e um ator desse enfrentamento à violência. Então, é imprescindível a atuação de todos nós, da própria sociedade, né, das faculdades, porque se discutir essa temática também é um dever. Não tem como você
pensar em violência doméstica e familiar, que é algo tão complexo, depois da sua graduação. Ela tem que ser pensada, ela tem que ser refletida nos principais cursos que atuam nesse papel, né, de enfrentamento, de prevenção à violência. E também a prevenção, quando a gente fala a nível de educação para os nossos pequenininhos, desconstruir, começar a desconstrução, né, de todas as masculinidades, de todas as diferenças entre homens e mulheres, desses papéis sociais que também acabam nos encarcerando a essa condição de submissão, de discriminação contra as mulheres. Então, assim, a educação é o cenário base de prevenção, que aí a gente está falando de algo que é maravilhoso, é prevenção. Aí a gente está coibindo, de fato. Né? Os outros formatos, a gente está enfrentando a violência já posta. Então, é isso, né? Eu acho que tem muito o que ser feito, depende de cada um de nós, dentro dos seus papéis, executar essa desconstrução. Perfeito, Cândida. Nossa, que entrevista arrasadora, foi muito bom. Eu estou aqui vendo os comentários, pessoal mandando coraçãozinho, falando que concorda plenamente, fortemente, gostaram. Então, assim, Bom. Muito bom. É um tema preciso. Sim, a sementinha, isso mesmo, a sementinha sendo plantada aí em vários profissionais aqui. Que tema preciso, né? Importante para a gente discutir, levar informações, refletir, pensar em nós mesmos enquanto profissionais, o que estamos fazendo, né? Para facilitar aí esse ambiente, né? Para que a gente possa diminuir. E aqui a gente está falando, né, de um público com mais de 97% de mulheres também, né? Então, aqui a gente conversa muito com mulheres, que cada uma que deve ter alguma experiência também, né, de atendimento ou de vida, que infelizmente, né, é muito difícil a gente encontrar alguma mulher no planeta que não tenha sofrido, né? Sofrido não, tenha ficado em situação, como você disse, né? Em situação de violência. Muito bom. Você também é poetisa, você disse que teria um especial para a gente agora aqui no final. Assim, né, a minha dimensão profissional e a minha dimensão enquanto mulher, enquanto ser humano, a gente tudo aquilo que chega para nós ao longo da vida, dos relatos de violência, as minhas primeiras dificuldades em lidar com aquilo, aqueles primeiros relatos que chegaram para mim, eu falei, meu Deus, como eu vou diluir tudo isso, né, dentro de mim? Porque a sensação é que elas se sintam aliviadas, né, e que aquela luta passa a ser nossa, e é muito isso. E aí surgiu para mim, assim, a minha válvula de escape foi trazer a fala delas e todo o contexto de violência em formato de poesia, e com isso eu já tenho um livro que está enrolando para publicar, porque eu estou indisciplinada na correção dos meus textos, enfim, né, sem tempo, mas, se Deus quiser, eu pretendo, em janeiro, no meu aniversário, fazer o lançamento desse livro, mas ele traz muitas questões, se Deus quiser, da violência, e hoje eu quis trazer esse binômio, mãe e filho, relação de violência, para poder falar um pouquinho disso, né? Então, a gente encerra com essa poesia. Eu agradeço também a todos os profissionais e as pessoas que estiveram presentes nessa live. Levem sempre essa questão da violência, do rompimento da violência e da esperança. A gente precisa esperançar na vida das mulheres. A gente precisa mostrar a elas o quanto o empoderamento e a porta de saída existe, né? Então, o poema fala assim: ouça, olhe, sinta, há vozes lá dentro. É possível ouvir o choro de uma criança, talvez. Filho daquela mulher que apanha e levanta para o filho não ver as mazelas da violência que sofre, porque violações domésticas assombram a todos da mesma família. Ouça, olhe, sinta. Os olhos brilham no escuro, parecem mergulhados em águas límpidas, mas são apenas lágrimas salgadas daquele filho que assiste e sofre atrás dos muros os horrores da violência. Tormentas constantes,
pedidos afônicos de socorro. Ouça, olhe, sinta, seja a voz de quem não fala, o ouvido atento e empático, o coração valente e humano. Denuncie toda forma de violência e covardia. Muito obrigada. Denunciem sempre a violência. Aí a gente vai estar num caminho perfeito de desconstrução. Muito obrigada, viu, Rafaela? Eu que agradeço imensamente. Foi ótima essa aula, essa live, essa entrevista, sei lá como chamar. Foi maravilhoso. Então, assim, eu e todo mundo aqui que ficou até o final, muita gente no Instagram, Facebook, YouTube aqui assistindo, e muitas pessoas aqui, ó, emocionante, tem pessoal mandando coraçõezinhos. Alguém falou aqui que já é uma sementinha, né? Que você plantou. É uma gracinha. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada e espero que a gente possa te receber aqui de novo, né, no próximo ano, para a gente poder continuar debatendo esses temas tão importantes aí, tá certo? Contem comigo, viu? Um abraço e muito obrigada. Um bom dia a todas. E a você, Rafaela. Um bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.